aula 11 de topografia. Se vocês observarem lá na nossa plataforma do EAD Box, tem disponível o que vamos tratar hoje, né? E seguindo, deixa eu compartilhar aqui com vocês. E seguindo o nosso cronograma, vamos ver aqui o nosso cronograma. Temos hoje dia 20, semana que vem 27, dia 3 será feriado, né? Corpus Christi, Guarulhos não aderiu, né? Ou aqueles feriados que foram adiantados aí por conta da pandemia. Então, dia 3 não teremos a nossa aula, né, de topografia daqui 2 semanas. E aí já entrando em junho, né, efetivamente, 10, 17, 24 e dia 1º, nossa P2, né? Então, por conta disso, a nossa aula hoje é a continuação do que nós estamos trabalhando, né? As operações angulares com grau, minuto e segundo, né? Linguagem topográfica. E aí temos, já a partir da semana que vem, dia 27, vamos começar a falar dos ângulos rumo e azimuth, né? Que são dois ângulos peculiares quando a gente trata a respeito de topografia, né? A linguagem topográfica ela é expressa quando falamos de ângulos com esses ângulos e expressa da forma de grau, minuto, segundo, como já falamos isso algumas vezes. E estamos aqui também tratando, né, desse assunto aí já há algum tempo, aí, preparando esse terreno para que nós consigamos aí chegar aí nessa finalização da disciplina de topografia. Então a aula de hoje ela é a correção do exercício da aula passada e aquele tempo que é dado a vocês para a efetivação de um exercício, que é exatamente o mesmo enunciado que nós estamos trabalhando, né? Aí o exercício, a gente vai falar dele um pouco depois. E aí na próxima aula, a gente já entra com a correção desse exercício e com os demais assuntos aí referentes aos ângulos dentro da topografia, o rumo e o azimuth, tá? Isso são assuntos aí para as próximas aulas. A respeito dos exercícios da aula passada, 2 exercícios que deixamos, eu comecei a fazê-los, transcrevendo para o que nós vemos em tela agora, e vamos finalizá-los juntos. Vou abrir aqui uma planilha de Word. Quando eu transcrevi eles para o papel, eu não estava com a minha calculadora, então por conta disso, faremos aqui a finalização deles juntos, tá? E aí após fazermos a correção, eu quero saber a dificuldade aí, caso esteja havendo alguma dificuldade, com o que vocês vêm passando aí na matéria. Então o primeiro exercício, ele falava o seguinte, né, que eu tenho um terreno, uma poligonal fechada, triangular, com 3 ângulos, sendo que 2 desses ângulos foram dados. Foi dado o ângulo 22 graus, 42 minutos e 21 segundos, e foi dado o ângulo 83 graus, 33 minutos e 35
segundos. E aí a pergunta era, o ângulo faltante, né, dentro dessa poligonal fechada, que aqui por conveniência eu chamei ele de alfa, qual o valor dele, né? Então, a questão era essa. E aí, claro que também nós vamos fazer essa colocação, expressar esse ângulo alfa na nossa linguagem topográfica, grau, minuto e segundo. Como sabemos, né? Sabemos que a soma desses três ângulos internos dentro desse triângulo é 180 graus. Então, se a soma dos três é 180 graus e eu já tenho esses dois ângulos aqui, eu sei que alfa vai ser igual o total, né, que é 180 graus, menos esses dois ângulos conhecidos, né? E aí vamos transcrever isso aqui, né, para o papel. Então eu sei que o ângulo alfa, tá? Podia chamar ele de qualquer coisa, chamando ele de alfa pela conveniência, né? E aí aqui eu estou só transcrevendo os outros dois ângulos. O primeiro 22, 42, 21. Então 22 graus, 42 minutos, 41 segundos. E o outro, que é um ângulo maior, 80 é 21 segundos, né? Não 41, 21. É esse ângulo mesmo? Isso, professor. Isso aí. Beleza. E o outro, 83 graus, 33 minutos e 35 segundos. (83 graus, 33 minutos e 35 segundos. 83 graus, 33 minutos e 35 segundos. Talvez a maior dificuldade inicial, e isso no decorrer aí do tempo é o que eu observo, é o manuseio, né, do equipamento, da calculadora. Então, vimos, né, que dá para ser feito de uma forma direta. Então eu vou lá, né, na minha calculadora, digito 180, aperto o botão do grau, minuto e segundo, aperto o botão do menos, ou seja, eu estou transcrevendo aí o que está escrito aí, né? Então, aperto 22, aperto o botão do grau, minuto e segundo, 42, aperto o botão do grau, minuto e segundo, 21, aperto o botão do grau, minuto e segundo. Aperto novamente o menos e faço novamente aí a sequência. 83, botão do grau, minuto e segundo, 33, botão do grau, minuto e segundo, 35, botão do grau, minuto e segundo. Não tenho mais ninguém para colocar aí na minha expressão. Aperto o botão do igual, chego em 73 graus, 44 minutos e 4 segundos, né? Então vamos escrever aqui 73 graus, 44 minutos e 4 segundos. Por que eu sei que aí é 4 e não 40, né? Porque está aí 4, alguma coisa que não aparece, né? Então é 4 segundos e aí eu ponho 0,4 segundos, tá? Eu transformei tudo em graus e depois retransformei em grau, minuto, segundo e deu um valor diferente, um pouco diferente. Ok, não tem problema. Os ângulos expressos através de grau, minuto, segundo
a tolerância de segundos e até mesmo a tolerância de minutos, ela é uma tolerância irrisória, tá? Então isso não vai alterar muito no que diz respeito de resultados finais, não vai alterar muito no que diz respeito para processos finais aí, para efeitos de cálculo. Claro, né? Se o seu resultado foi, deu 75 graus, tem alguma coisa errada, né? Deu 73 graus, 43 minutos e 12 segundos. Está dentro, né? A depender aí do arredondamento que for utilizado, tá bom? Então, não precisamos nos preocupar com essa questão aí. Porém, quando eu estou trabalhando aqui com arredondamento, e vocês já devem ter percebido isso não só aqui na nossa disciplina de topografia, mas também na nossa disciplina de solos, nós estamos trabalhando com a regra de arredondamento, que sempre diz que se, por exemplo, eu estou trabalhando com duas casas após a vírgula, e é da forma que eu venho trabalhando com vocês, eu devo observar o terceiro número. Se esse terceiro número após a vírgula é maior ou igual a 5, eu aumento uma unidade no segundo número. Agora, se esse terceiro número ele é menor do que 5, eu mantenho esse número que apareceu aí como segundo número após a vírgula. Esse discurso, né, já estamos tendo ele aí desde os primeiros dias de aula, tá? Então, se você arredondou de alguma forma, tente trabalhar dessa forma aí. Falamos agora há pouco da regra de arredondamento. O resultado com certeza não vai ser diferente muito desse aqui expresso e está dentro aí dessa tolerância aí que comentamos há pouco. Esse é o primeiro exercício, tá? É um exercício que eu sempre costumo cobrar nas nossas avaliações, tá? E extremamente tranquilo ele, né? Ele trabalha aí com conceitos aí que estamos vendo, né? Conceitos aí com a questão da triangulação dentro das poligonais fechadas, enfim. Então é um conceito para reforçar a questão aí dessa questão de grau, minuto, segundo, que são as operações angulares dentro da topografia. E claro, já para ser a base do que vem a ser esse nosso segundo exercício, que também é objeto do que nós vimos aí desde a nossa primeira avaliação. Nesse segundo exercício nós falamos... Professor, Sim. posso tirar uma dúvida aí, rapidinho, desse exercício? Sim. Se a gente fazer a conta lá, né? Se a gente somar lá 22 graus, né? Mais 83 graus e mais 73 graus que deu esse último aí, ele vai dar 178 graus. Não tinha que dar os 180 graus? Mas aí você está desconsiderando os minutos e segundos, né? Você não pode somar 22 com 83. Você tem que transformar isso aqui tudo em grau. E isso aqui tudo em grau. E aí você soma tudo que você transformou em grau, tem que dar 180. Entendi. Entendi, professor. Se você, do jeito que você está falando, é uma forma equivocada, né? Porque você falou que você somou 22 com 83 com 73. Você está desconsiderando esses minutos e segundos. Se você transformar todo mundo aqui em grau, em grau e em grau, e somar todos, vai dar 180. Tá bom, professor. Obrigado. No segundo, temos um terreno, né, onde os extremos, aí, as extremidades do nosso terreno são esses pontos aí, o ponto A, B, C. Né? Ponto A, 20, 20. Ponto B, 30, 20. E o ponto C, 30, 50. Colocando-se, né, dentro aí do nosso plano cartesiano, colocamos aqui o ponto A, 20 em x,
20 em Y. Ponto A. Ponto B, 30 e 20. 30 em X, 20 em Y. Ponto B. Ponto C, 30 e 50. 30 em X, 50 em Y, cruzando os dois. Ponto C. Fechando-se aqui o meu terreno, chego aí nesse terreno, nessa poligonal fechada ABC, que por paralelismo conseguimos verificar que é um triângulo retângulo, né? Conseguimos observar que eu não preciso daqueles meus triângulos auxiliares para determinar aí os ângulos internos, a área desse meu triângulo. Vemos aí que ele é um triângulo retângulo. Sendo assim, a primeira pergunta nossa era qual que é a área, né, desse terreno aí? Bom, a área desse terreno é lado vezes lado dividido por 2, né? É um cateto vezes o outro dividido por 2, né? Então, esse primeiro cateto aqui, que é o BC, ele é 30, né? Ele vai do 20 para o 50, 30. Esse outro cateto, que é o AB, ele vai... Ele não vai do 30, ele sai do 30 ao 50, não é? Verdade, do 30 ao 50. Já errei, então. Então, Obrigado. porque tá dando errado. Então, a gente faz junto aqui. Ele vai do 30 ao 50. Se ele vai do 30 ao 50, ele é 20, né? 20 vezes 10, 200. 200 dividido por 2, 100. 100 metros quadrados. Por a correção aqui. Aqui algumas coisas mudaram, né? Aqui. A área... 20 vezes 10, e isso daí dividido por 2. E aí chegamos em 100 metros quadrados, certo? Professor, eu não entendi. Por que 20? Porque... É 30, professor. 30 vezes 10. Vamos... É verdade, Emerson. Você me confundiu, hein? Tá correto. Então eu fiz errado, professor. É 20 para 50. Obrigado por me confundir, então. Porque pra mim ele é do 30 ao 50, né? Então é 20, não é? Não, ele não vai do 30 ao 50, né? Vamos lá, de novo, né? Ponto A, 20 em X, 20 em Y. Então, 20 em X, 20 em Y. Ponto A. Ponto B, 30 em X, 20 em Y. 30 em X, 20 em Y. Ponto B. Ponto C, 30 em X, 50 em Y. 30 em X, 50 em Y. A gente usa o eixo Y e X como se fossem umas réguas, né? O ponto BC ele é paralelo à reta Y, né? ao eixo Y. Então, eu estou saindo do 20, estou indo para o 50, 30. O ponto AB ele é paralelo ao eixo X. Estou saindo do 20, indo para o 30, 10. Então, 30 vezes 10 dividido por 2, da forma que já tinha colocado aqui. Então foi eu que errei, professor, desculpa. Bom, então... Então, a área, né, vai ser 30 vezes 10 dividido por 2, 150, né? Por que 30 vezes 10, né?
eu estou aqui do ponto BC, né? Ele está saindo do 20 indo para o 50, 30. E o AB, ele está saindo do 20 indo para o 30, 10. 30 vezes 10, dividido por 2, 150 metros quadrados. É a área aí dessa poligonal fechada. A segunda pergunta, nós falávamos das distâncias, né? Isso daí a gente não estava acostumado a perguntar, né? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Com as ferramentas que nós temos, nós conseguimos ter. E por que a gente está querendo saber as distâncias, né? Porque a gente tem um conceito que se fala que não é apenas a poligonal fechada. Nós temos o conceito que é a poligonal aberta até, que nada mais é do que uma reta, né? E nós usamos muito na topografia esse conceito de poligonal aberta quando nós queremos falar a respeito de obras rodoviárias ou obras ferroviárias, né? Nada mais é do que traçado de estradas, né? Traçado de estrada, seja uma estrada rodoviária ou traçado de uma linha férrea, né? E isso não é... a gente não vai ver isso na disciplina de topografia, porém a topografia é uma ferramenta para o estudo dessas disciplinas, que também não fazem parte do escopo técnico, mas fazem parte aí de um escopo de graduação, né? Aqueles que forem continuar os seus estudos, né, a nível de graduação, com certeza vocês verão a disciplina que se chama Estradas, né? E tem também Estradas 1, 2, 3. E dentro dessa disciplina, vocês trabalharão aí com a topografia sendo uma ferramenta de vocês, tá? Então aí o embrião de tudo isso é essa tal de poligonal aberta. Bom, então por isso que é importante eu saber também as distâncias, né, entre pontos, né? Então aí vem nessa minha poligonal fechada, né, quem que são essas distâncias aí, né? A distância AB, quem que é a distância AB? 10 metros, né? A gente já viu isso agora na primeira questão anterior. Então, distância AB, né? Eu sempre uso aí o meu eixo como uma régua graduada, estou saindo do 20, indo para o 30, 10 metros. Distância BC, né? Estou saindo do ponto B, indo para o ponto C, usando aí também o eixo Y como uma régua graduada, estou indo do 20 para o 50, 30 metros. Até aí, tranquilo e direto, porque trata-se de um triângulo retângulo, né? Então, há um paralelismo, as linhas do eixo com as linhas propostas aí AB e BC, elas são paralelas respectivamente aos seus eixos, né? A linha AB ela é paralela ao eixo do X, por isso até que eu leio o seu tamanho no eixo do X, e a linha BC ela é paralela ao eixo do Y, né? Até por isso que eu leio o seu tamanho no eixo do Y, tá? Isso ocorre por conta de ser um triângulo retângulo, tá? Agora, a reta AC, né, que faltou, né? Tá aqui a reta AC, né? Que nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? É o maior lado deste triângulo retângulo. E a forma mais prática, mais objetiva que eu tenho de saber quem é a reta AC é através de Pitágoras, né? E Pitágoras nos fala o quê? Pitágoras nos fala que a hipotenusa ao quadrado é igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então eu tenho dois valores dessa equação. Eu tenho o valor do cateto AB e o valor do cateto BC. E quero saber o valor da hipotenusa AC. Tá? Apenas estou transcrevendo aí Pitágoras para o que nós temos aí em tela, né? Que é o nosso terreno expresso aí no nosso plano cartesiano. Bom, então colocando Pitágoras em prática, né? Eu quero saber quem é AC, né? AC ao quadrado é igual
AB ao quadrado mais BC ao quadrado, que são os catetos. Substituindo os valores, né? Eu tenho AC, este quadrado aqui joguei para o outro lado, ele vira raiz. 10 ao quadrado mais 30 ao quadrado, 10 ao quadrado mais 30 ao quadrado, é 100 mais 900, eu estou só substituindo os valores. AC vai ser raiz de 1000, tiro raiz de 1000 igual 31,62 metros. Então, descobri aí, né, o valor de todos os lados, né, dessa minha poligonal fechada, tanto o lado AC, quanto o lado BC, quanto o lado AB, tá? E aí, ficou faltando aí apenas a última, né? A última questão aí, que é quem são os ângulos internos desse meu... Professor, Oi. tem como voltar lá só para mim ver lá o resultado lá do cálculo do Pitágoras aí? Só para mim. Não, beleza. Eu já ia voltar aí para falar o resto do exercício, mas vamos lá. E aí, a última questão era quem que é os ângulos, né? Os ângulos internos aí desse triângulo retângulo, dessa poligonal fechada, né? E aí, por conveniência, chamamos aqui, demos os nomes deles, né? Temos aqui esse aqui de ângulo alfa e esse aqui de ângulo beta. Aqui é 90 graus, né? Por ser um triângulo retângulo. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser 90 graus, 0 minutos e 0 segundos. Nunca esqueçam, tá? De colocar os 0 minutos e os 0 segundos. Agora, o ângulo alfa e o ângulo beta, aí eu deixei para fazer junto aqui com vocês, né? O alfa, né? Como que ele vai ser, né? Por eu ter os três lados do triângulo, eu posso usar qualquer função trigonométrica, seno, cosseno, tangente. A gente sempre costumou trabalhar com tangente, porque a gente nunca estava trabalhando aí com os lados com a hipotenusa, né? Poderia usar seno e cosseno, mas vamos continuar aqui com tangente, que é o que a gente está trabalhando bastante. Então, tangente de alfa, né? Voltando lá para a minha figura, né? Para o nosso terreno que a gente desenhou. É sempre importante esse tipo de exercício, a gente já percebeu isso juntos, mas desenharmos, né? A gente fazer o esboço do que o que a gente está fazendo, porque se a gente for confiar ou tentar decorar só em fazer mentalmente, é difícil visualizar, né, isso daqui, né? Então é extremamente importante que a gente rabisque mesmo, né? Que a gente pegue um rascunho, faça, ponha efetivamente no papel, tá? Então o pôr no papel, o escrever, o errar, apagar, escrever novamente, é extremamente importante para que a gente consiga colocar isso na cabeça. Bom, então o que a gente chamou de alfa aqui, né? Esse ângulo aqui interno, né? Ele foi chamado de alfa, né? Tangente, né? Tangente de qualquer coisa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então vai ser 30 dividido por 10, né? Então vamos voltar lá. Vai ser 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 é 3. Só que eu não quero saber quem é o tangente de alfa, né? Eu quero saber quem é alfa, né? Então o ângulo alfa, ele vai ser shift tangente de 3 igual, aperto, né? Esse é o processo, caminho que eu faço apertando na minha calculadora. Cheguei aí em 71,57 graus. Estou usando regra de arredondamento com duas casas decimais. 71,57 graus. Por que 51,57 e não 51,56? Se vocês verem, deu o número 51,56, 50, 51 e vai embora esse número. O terceiro número depois da vírgula é 5 e a regra de arredondamento fala que se eu quero arredondar com duas casas decimais,
o terceiro número, se for maior ou igual a 5, eu aumento uma unidade do anterior. Então, ao invés de 56, vira 57. Já transformo, né, isso daí em grau, minuto e segundo, né, porque essa era a pergunta, né? Eu quero saber isso daí em grau, minuto e segundo. Então, eu vou lá na minha calculadora, 51,57, aperto o botão do grau, minuto, segundo, aperto o botão do igual. Chego em 71 graus, 34 minutos e 12 segundos. Então, 71 graus, 34 minutos e 12 segundos. Beleza. Falta agora o beta, né? Então, achamos o alfa, temos esse aqui, 90 graus, 0 minutos, 0 segundos, e falta o beta. Posso descobri-lo de várias formas, tá? Porém, a forma mais direta é igual aqui ao do primeiro exercício, né? Se eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, quanto vai ser o valor de beta? Bom, então sabendo-se disso, né? Eu sei que beta vai ser igual a 180 graus menos 90 graus menos 71,57 graus. Estou trabalhando tudo em grau aqui, né? A princípio. E o resultado final eu transformo em grau, minuto, segundo, né? Então, 71,57 graus. Bom, então eu faço, né, essa subtração aí, tá tudo em grau mesmo, 180 menos 90 menos 71,57. Chego em 18,43 graus. Porém, eu não quero saber em graus, né? Quero saber em grau, minuto e segundo. Então, eu pego aí o 18,43, aperto o botão do grau, minuto, segundo, aperto o igual, chego em 18 graus, 25 minutos e 48 segundos. Então, 18 graus, 25 minutos e 48 segundos. E o terceiro ângulo, né, que faltou, a gente não deu um nome para ele. A gente já falou o resultado, mas tem que dar o nome dele, né, também. Que é esse ângulo aqui, que é 90 graus, tá? Eu vou chamar ele de... Eu não escrevi aqui, mas eu vou chamar ele de gama, vai. Alfa, beta e gama. Chamar ele de gama. Ele já tem direto, né? Por ser um triângulo retângulo. 90 graus, 0 minutos e 0 segundos. Somando-se alfa, beta e gama, dá 180 graus, tá? E a gente não pode deixar de somar a parcela do grau, minuto, segundo, tá? Então, aí, se eu somar todo mundo aí, chego no valor aí de 180 graus, que é a somatória de um ângulo interno de qualquer triângulo, não só de um triângulo retângulo. Então, esses foram, né, nossos exercícios propostos da aula 10. E aí, efetuamos aqui a nossa correção aqui na nossa aula 11. Antes de eventuais perguntas, né, vamos aqui no enunciado do que vocês vão fazer agora, né, que é o exercício aqui da aula 11, que a gente vai fazer a correção dele na aula 12. Né? Então, aqui eu estou perguntando só dos ângulos, tá? Não estou perguntando de área e nem estou perguntando da distância entre os pontos dessa poligonal fechada. Então eu falo aí, quais são os ângulos internos da poligonal fechada formada pelos pontos A, 20 e 10, B, menos 30 e 20 e C, menos 10, menos 25. Vai se formar aí um terreno, né? Um terreno triangular, uma poligonal fechada.
e queremos saber quem são esses ângulos internos aí com a linguagem topográfica. Daqui para frente agora tudo é linguagem topográfica, ou seja, expresso em grau, minuto e segundo. Esta poligonal fechada, ela não é um triângulo retângulo, então vocês terão que fazer os triângulos auxiliares para que vocês consigam chegar nos ângulos internos aí desse triângulo ABC. Exatamente o mesmo procedimento, o mesmo passo a passo do que nós trabalhamos na primeira parte da disciplina. Então, por isso que sempre falamos, né, que a primeira parte da disciplina ela é um ferramental para que vocês consigam, né, dar continuidade nessa segunda parte. Né? Então, sempre a história do degrau, né? Um degrau por vez. Né? Então, esse já é assunto passado, né? o iniciar desse exercício, mas ele é extremamente importante para a continuação aí da disciplina e para a continuação do nosso processo de aprendizado. E vai continuar sendo base, né, para quando nós entrarmos aí, introduzirmos aí a questão do rumo e do azimuth, né, e faremos isso aí na nossa próxima aula, tá? Esse vai ficar para vocês fazerem aqui, tá? E aí depois a gente volta aí com possíveis dúvidas no processo de elaboração do exercício, mas a correção dele não vai ser hoje. E pergunto aí, né, alguma coisa que vocês queiram perguntar, colocar a respeito do nosso processo da disciplina até agora e dos exercícios que acabaram de ser corrigidos. Professor, você pode deixar na última resposta? Eu não entendi, desculpa. Deixa lá ver o resultado do ângulo. Esse aqui? Isso. Professor. Oi. Essa última questão que o senhor passou, ela é idêntica à primeira questão da prova, né? O senhor só acrescentou só o item B lá, que é a hipotenusa. E não sei se tinha algo a mais que tinha que colocar naquele dia lá. Se o senhor puder depois dar uma olhada ou tentar me explicar, porque a minha ficou idêntica ao que está aí, e o senhor colocou que eu acertei 60% da questão lá. Aí se o senhor pudesse depois dar uma olhada para mim, por gentileza. Quando eu pedi para vocês mandarem a mensagem, me lembra disso. Tá bom, não, tranquilo. É que eu não acompanhei a correção da última aula que eu estava trabalhando, e aí só agora que eu estou conferindo aqui, tá, e estou vendo que está idêntico. Beleza, aí você me lembra que aí eu verifico. Tranquilo. Beleza? Conseguem aí tranquilo aí fazerem o exercício? Beleza, professor. Vamos lá. Beleza, vamos lá então. Voltamos aí umas 9 horas, aí vai ser só para chamada de vocês, tá? E possíveis dúvidas no processo inicial de se fazer este exercício aqui, tá? Que já está direto lá na plataforma, tá bom? Então, até daqui a pouco. Até.